Hoje a gente vai conversar com um casal, o chefe Matheus Zanchini e a esposa dele e também dona do Borgomoca, Bianca Giacomelli. Como falei, eles são donos, criaram o Borgomoca. O Borgo traz uma proposta de gastronomia que transcende as tradicionais cantinas da Moca. Eles apresentam pratos criativos, ultrajantes, com um cardápio que muda toda semana. Eles utilizam só ingredientes frescos e especiais. E através de algumas combinações inusitadas e técnicas italianas e muitas outras referências que a gente vai falar hoje, eles apresentam uma cozinha muito criativa no Borgomoca. Olá! Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Oi, Matheus. Oi, Bianca. Isso que eu ia falar. A Bianca estava dando para ver só um pedacinho da testa. E aí, meus amores? Como estão? Saudades de ver vocês. Saudades. Pessoalmente. Saudade de muita coisa que não acontece mais, né? Não é verdade. Bom, pessoal, eu apresentei vocês rapidinho aqui antes da entrada, falei um pouquinho dessa criatividade que vocês trazem na cozinha de vocês, com referências italianas, né? Enfim, e muitas outras que a gente vai discutir por aqui. Mas eu queria que vocês começassem essa conversa falando um pouquinho de como vocês chegaram nesse momento de o Matheus como chefe de cozinha, mas ambos como donos de um restaurante com uma estrutura familiar, né? Como que foi todo esse processo até vocês chegarem nesse momento, enfim, sem um investidor, enfim, com o trabalho próprio de vocês, e a gente continuar esse bate-papo daí para frente. Tudo começou há 16 anos atrás, né? Essa história de paixão pela cozinha, paixão por esse tipo de prestação de serviço, esse ofício que é servir as pessoas, que é poder cozinhar, que é poder hospedar. E a oportunidade do nosso encontro foi dentro do Senac, dentro do campus do Senac. Acho que o Senac é uma escola clássica, né? Muito se fala aí de oportunas universidades gastronômicas que são brilhantes fora do país, e quem não tem esse recurso de poder estudar fora e fazer academia clássica realmente na Europa ou na América, tem a oportunidade de encontrar no Senac, eu acho eu diria a melhor universidade, uma das melhores da América do Sul. Eu fazia hotelaria, eu fiz 4 anos de bacharelado em hotelaria, e o Matheus fazia gastronomia, né? E no meu 4º ano de faculdade, eu tinha que escolher, ou ia para Campos do Jordão ou ia para Águas de São Pedro. E foi justamente nessa escolha, né, o feliz encontro, em vez de até, não sei se tem um grande mestre meu, que é o Marcelo Traud, nem sei se ele está ao vivo ou não, um professor de AID maravilhoso do Senac. E eu lembro que ele falou, Bianca, você vai escolher, vai para Águas de São Pedro ou você vai para Campos do Jordão? Aí eu falei, me dá uma dica, não sei para onde eu vou. Ele, vai para Campos. Eu falo que até o culpado foi ele de eu ter encontrado o Matheus, né? É o padrinho. No Jordão, fiquei 40 dias fazendo o estágio dentro do Hotel Escola Senac, e o Matheus dentro da cozinha fazendo seu curso de gastronomia. Esse é o princípio, né, coloco. Esse é o princípio do nosso encontro, né? Há 17 anos quase. Deixa eu só abaixar um pouquinho a câmera que a Joana falou aqui pra gente abaixar. E aí, dentro da faculdade do Senac, 2 jovens cheios de vontade de vencer, apaixonados pela gastronomia. Eu, dentro da hotelaria, eu sempre tive uma tendência a gostar mais da gastronomia. E a gente saiu de lá, de Campos do Jordão, praticamente já, enfim. A ideia de seguir esse ofício de cozinha tem uma máxima que não vai faltar trabalho para você. Todo lugar no mundo vai ter alguém com fome. E esse engajamento de querer servir as pessoas é muito importante, que é o que eu acredito também que venha construir a tua história. E o Senac, eu acho muito importante a gente começar essa conversa deste ponto, porque assim, o Senac ele não tem só a escola de gastronomia, a faculdade de gastronomia, que querendo ou não é um pouco cara, né? Se a gente for falar para a realidade dos jovens hoje, não é todo mundo que consegue pagar, sei lá, 2, 3 mil reais numa mensalidade. Eles têm um curso
cozinha, que eles chamam de cozinha básica, que é um curso sensacional, que forma cozinheiros de uma maneira muito profunda, né, Prática, Matheus? né? Prática. Os caras ficam lá internados durante alguns meses, vivendo 24 horas sem, inclusive, na época eu me lembro, você não pode ser, se você tiver 2 faltas, você é expulso do curso. Então, e não cobra, né? Não, é totalmente Eu não gratuito. sei hoje, mas na época não cobrava, é grátis. E você sai de lá um grande cozinheiro. Porque também a conversa a academia é muito importante para a teoria. Mas eu conheço muito pretendente a chefe de cozinha e muito pretendente a cozinheiro que chega aqui no Borgo com seu currículo lindo e maravilhoso de uma faculdade de gastronomia e na prática não sabe nada. Então vale muito a gente enaltecer os cursos, como esse curso básico de cozinha do Senac, que forma muita gente e dá muito embasamento prático para muito profissional, né, Matheus? A cozinha educacional, instituição, ela não te prepara para a cozinha aqui fora. Na verdade, ela te dá um norte para que você venha seguir. Aí você vai escolher para que braço que você vai pegar aí seu caminho nessa história. Eu tive a sorte de estagiar com o Jacan. Então, a minha cozinha ela foi construída com algumas pedras filosofais. O Eric foi a primeira, importante. Depois veio o Greg. Depois um cara na pipa que eu trabalhei, o James. Odeio trabalhar fora. O cozinheiro ele só se torna mais versátil e completo e polivalente passando por cozinhas boas. Eu escutei um dia dentro do Capivara, um lugar que eu gosto muito, que cozinheiro bom come boa comida de bons chefes e trabalha com bons chefes. É mais ou menos assim que acontece na vida de um cozinheiro. Quando toca no assunto sobre instituição, eu acho que é muito raso o curso, na verdade. A parte literária do negócio já não funciona muito bem. E é só a prática e a convivência com outros cozinheiros que vai acabar abrindo sua cabeça. Porque assim, se você for pensar, fazer uma analogia, óbvio, despretensiosamente, por favor, que ninguém... Mas um médico, ele vai para uma residência. É um trabalho ali, manual, diário. Conhecimento tático, conhecimento, né? Com as mãos. Então, o cozinheiro, ele tem que passar muito tempo dentro de uma cozinha. Não adianta você chegar com o estágio obrigatório que a faculdade exige, que não é suficiente. É importante, sim, o cara já ir lá e mergulhar numa cozinha, mesmo antes da faculdade requerer dele o estágio obrigatório. É fundamental. Entendeu? A história que tem muitas avós inspiraram cozinheiros, isso é natural e cativante, porque é dentro de casa que você começa a comer, né? Começa, enfim, a sua educação alimentar. Então é importante que dentro da sua casa você... Não estou falando de uma cozinha de iguarias, enfim, cheia de firula, e sim de uma cozinha onde as crianças são permitidas a experimentar tudo, tá entendendo? Eu penso assim, é por isso que uma cozinha ela se transforma... Você é um aval da cozinha, né? As pessoas elas acreditam em você. Você está endossando aquilo que é um tester. Você prova para alguém provar e falar, pô, você tem uma boa língua. Mas depois da gente ter, voltando um pouco ao que você falou do nosso percurso, depois da gente ter se conhecido e feito o Matheus ter passado por essas cozinhas, a gente foi nós moramos 3 anos na Praia de Pipa, né? Quando eu me formei, eu falei, Mar, tô querendo voar, conhecer outros lugares, eu não me permito a ficar a vida inteira parada no mesmo lugar. E aí a gente foi pra Praia de Pipa. Sabe que foi uma história muito engraçada? Que eu tô lembrando agora, Mar. Na época do Guia 4 Rodas, eu peguei o Guia 4 Rodas, aí eu comecei a olhar para N lugares que eu achava interessante no Nordeste, e eu peguei o telefone dos hotéis que eu achava mais interessante, liguei para cada um dos hotéis e perguntei quem estava precisando de gente em cozinha, em hotel, blá, 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 e comecei a mandar currículo loucamente. Loucamente. E aí, um dos lugares na Pipa foi o destino, ligou e falou, gente, vem pra cá. O cara pagou a passagem, né? Pagou a passagem pra mim e pro Matheus, falou, vem pra cá que eu tô precisando de gente aqui no hotel. Eu sei que aquele hotel em si não deu certo pra gente, era um lugar que não foi... Mas foi o trampolim pra poder... Foi um trampolim pra gente ficar 3 anos na Praia de Pipa, um lugar incrível, onde a gente conheceu pessoas, temos muitos amigos e irmãos até hoje. Isso foi em 2004. São Paulo oferece muitas cozinhas, Maria. Tem um campo
imenso aí para o cara poder explorar onde que ele quer cozinhar. É uma capital gastronômica. E sair de São Paulo é interessante também para que você conheça outras culturas. Morar no Rio Grande do Norte é esse conhecimento da cultura, daquele gênero de comida que os caras vendem no lugar, que os caras consomem no lugar. A pipa ela é muito internacional no sentido. A pipa a gente chama de aeroporto do Nordeste, né? Porque você tem o voo mais próximo, me corrija se eu estou errado, mas o voo mais próximo da Europa para o Brasil, se não me engano, é Lisboa, Natal. Então você tem ali um fluxo de estrangeiros enorme. E dentro desse cenário na pipa, o destino levou a gente para um hotel de um francês, né? Que é uma pessoa incrível, um jovem, que ele tem um pequeno hotel chamado Sossego Surf Camp, que é especializado em kitesurf. E ele recebe jovens, como se fossem excursões de jovens para praticar o kitesurf, blá, blá, blá. E o Matheus ficou na cozinha e eu ficava lá no hotel. Até que um dia, um kitesurfista, um senhor, que tem um restaurante no sul da França, numa cidadezinha chamada Hyères, convidou a gente para trabalhar. Falou, cara, sua comida é muito boa, você tem que ir lá na França trabalhar com a gente, nananana. E aí a gente foi embora. É muito bom. Ele usou uma expressão, ele falou, olha, tem um pé na França e um pé no Brasil muito bom aí. E houve o convite de poder ir para Provence, um lugar que eu já tinha um pouco de tara, né? Falar, porra, ir para Provence cozinhar vai ser incrível. Mas essa vivência tão, como se fala, tão polarizada de um Nordeste, uma pipa em 2004, para Hyères, depois que a gente viajou para a França, aquilo te coloca num jogo de como se fala, de improviso e de trabalho. A sua cabeça abre, é o que eu falo, é um clichê, mas é verdade. Te dá traquejo, né? O seu paladar, na sua cabeça, quando você se permite experimentar o mundo, a gente que gosta de viajar e que gosta de viver, experimentar sabores, viver outras culturas, o que mais nos deixa angustiados na quarentena é continuar trabalhando com delivery, por exemplo, e não poder mais fazer isso, né? Mas, sem perder o rumo da conversa, a gente estava lá na França e a gente voltou pro Brasil, né, mano? Voltamos. E eu acho bacana falar também que todo cozinheiro, todos, eu não conheço nenhum que não quer ter o seu negócio. Não existe um cozinheiro que um dia não queira traçar o seu caminho e falar, cara, eu tenho meu pequeno negócio. O cara precisa só ter a consciência que fazer essa trajetória é importante para que você construa o seu negócio. Sim. Porque logo de imediato você sair da faculdade, de repente abrir um negócio, não sei se... tem gente que... Eu levei um bom tempo. O Borgo foi o meu primeiro... Você tem um momento de amadurecimento também, vocês têm com toda essa trajetória e vocês traçaram o perfil de vocês, né? Vocês se inspiraram, vocês aprenderam, vocês viajaram muito, como falaram, e hoje em dia vocês têm um perfil muito bem marcado, vocês têm uma proposta que veio de toda essa vivência, né? É uma coxa de retalho, né? Você vai colocando tudo dentro dessa mochila aí e uma hora você abre essa mochila e constrói o Borgo como exemplo. No nosso caso foi uma mochila mesmo, porque o restaurante a gente, depois de ter percorrido todos esses lugares, o Matheus Ninguém ficou rico. Ninguém ficou rico. De dinheiro e cultural. A gente voltou com uma bagagem incrível e a gente falou, cara, quer saber? Eu não tô afim de ser... Eu não tô afim de trabalhar com os outros mais. E você? Eu também não. Aí a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Aí a gente teve um food truck, né? Food truck foi importante também. Eu trabalhei... Voltando da França, eu voltei a trabalhar com o Greg. Fui chefe do O'Malley's, que é um lugar que ele não tem uma comida emblemática, porém é um lugar que vende muita comida. Um midnight comfort. Que vende muita comida. Então a ideia de não ficar só... O Greg, ele conseguiu quebrar dentro da minha história de cozinha um paradoxo importante, que foi tirar um pouco da cozinha francesa. Como eu trabalhei com Jacan, fui morar na França, isso tudo acabou meio que me levando muito para o lado francês. E o Greg, ele abriu a minha cabeça para que
eu se tornasse um cozinheiro mais amplo, no sentido não só fazer cozinha francesa, poder fazer a cozinha da onde você está pisando. Isso é importante. Uhum. E aí essa questão bacana da gente ter ido para a rua, porque é engraçado, né? Eu sempre falo isso, parece que o perfil do empresário no Brasil, do empreendedor, perdão, do empreendedor no Brasil, tem algumas cenas que a gente usa até esgotar. Então, assim, quando a gente entrou no mundo dos food trucks, a gente teve um trailer, na verdade, nem era um food truck, porque a gente não tinha grana, sei lá, na época, lembra? Aqueles caminhões da Renault, custava, sei lá, 150, 200 mil. A gente falou, cara, e aí, vamos mandar fazer um trailer? A gente tem uma caminhonete, uma S10, vamos puxar, 1,5 toneladas, puxa com uma S10, não sei o que, babi, babá. Isso quando tinha buzina, Holy Pasta. Tinha uns 3 food trucks maravilhosos. O Checho. O Checho é o grande... Quem começou a cena, voltou com a cena de comida de rua forte, linda e maravilhosa, foi o Checho. Genuína, feita de uma forma... Sem tanta maquiagem, é foda. O Brasil ele acaba absorvendo algumas modas e dá uma deturpada. É isso que eu ia falar. E a gente começou essa cena de comida de rua, teve o Checho. O Greg me levou. O Greg vendia bolovo na rua. Os bolovos dele. E aí a gente comprou um trailer. E aí, de repente, todo mundo resolveu abandonar seus empregos. O cara era engenheiro, o cara era, sei lá, marqueteiro. Bancário. Não, vou ter um food truck, eu comprei, isso vai dar dinheiro. É igual, sei lá, temaqueria, paleteria. O brasileiro vai lá e ele esgota uma cena porque ele acha que ele vai ficar rico com aquilo. Mas, enfim, tendo esse termômetro... Mas o food truck, ele foi muito importante, Maria, para trazer mais traquejo ainda para dentro do ofício. Porque o cara que faz comida na rua, ele tem um monte de intempéria para enfrentar aí, cara. Nossa, a gente tem tanta história engraçada de vender comida na rua. Esse pessoal, ingenuamente, os beginners que quiseram vender comida na rua e que não passou por uma cozinha, eles acabaram, enfim, se sucumbindo aí por conta da dificuldade. Doía no corpo. Você via assim, você trabalhar num lugar que é, sei lá, tinha quanto trailer? 4x3, sei lá. Por aí. Você trabalhar num cubículo, com aquele calor, ou com frio no inverno. A gente uma vez foi para Guararema, pegou o inverno, mas só faltava cair neve. Muita gente acreditava que daria para cozinhar dentro de um food truck, todo o preparo, fazer, enfim, do início ao fim, essa cadeia. Mas tinha gente, a maioria dos caras, tipo de cozinha, o pessoal até hoje sobreviveu porque é uma comida bem feita. O cara sabia o que estava fazendo, né, com muita qualidade. Sim. Tem gente que sobreviveu, que acabou virando ponto fixo. Eu acho que é importante. Loja física, melhor assim. Mas a gente se machucou tanto, literalmente, uma vez o Matheus arrancou um pedaço da canela, porque o trailer veio para trás. Cara, você empurrar esse equipamento para lá e para cá tem uma... É um circo que você tinha que montar e desmontar sempre. Porque assim, o momento que você tem um food truck, que você coloca o plug num gerador e tudo funciona, é uma coisa. É um food park na América é lindo, né? Agora, você tem Europa, um trailer que não tinha energia, a gente tinha que levar... gerador. Um gerador isopores e caixas térmicas. Aquilo era um circo louco que a gente fazia. Mas te transforma, te dá casca grossa para poder enfrentar o mundo. O delivery, o delivery ele é muito baseado em cima daquela comida de rua que eu vendia. Porque é uma comida de rua que o cara nem sempre vai comer presencialmente ali no seu food truck, de repente ele leva para casa. Dentro de toda essa história aí, a comida de rua é importante também como um capítulo, na sua grade curricular você tem mais um bônus na mão. E assim, depois disso, é o que eu falei, começou a cansar fisicamente, né? A gente começou a se esgotar e falar, cara, quando a gente perdeu o amor por alguma coisa, eu e o Matheus, a gente é muito assim, a gente não consegue mais fluir. E a gente começou a perder o amor por aquilo, por causa do cansaço físico. Era muito cansado. Também ficou um pouco... Aí a cena... A cena, ela ficou maçante. E aí entra o lobista, que pega um espaço público aí tinha o cara que queria fazer uma feira e queria 30% do seu faturamento. Poxa. E ele ficava lá na porta de braço cruzado, você tomando chuva, tomando sol na cabeça, tomando... E o cara lá... O cara te promete uma estrutura incrível, de repente oferece... A gente começou a se cansar de verdade.
E aí a gente falou, cara... Foi meio que... Aí a gente foi pra Nice fazer uma viagem pro sul da França de novo. A gente foi pro meio do... A gente adora viajar, mas o Borgo tá uma viagem. E como já estava meio que estressado, saturado um pouco essa cena, já era claro que não ia dar certo no Brasil, que não ia colar. Nessa viagem veio a ideia do Borgo, veio a ideia de construir o Borgo. Depois de 16 anos. A gente ia muito pro sul da Itália, né? E eu trabalhei numa empresa do sul da Itália, e lá os borgos, eles são... Na verdade, as pessoas na época medieval moravam na zona agrícola e elas iam para os borgos para se abastecerem de insumos. Foi daí que surgiu o nome burguesia, os comerciantes e tudo mais. E alguns borgos... Borgonha também. Alguns borgos, as estruturas dos borgos são preservadas até hoje. E lá no sul da Itália viraram hotéis e lugares turísticos, né? E quando a gente voltou dessa viagem, que a gente voltou cheio de vontade de ter um restaurante, mas sem grana, a gente falou, cara, acho que chegou a nossa hora de abrir um restaurante. Vai chamar Borgo, a gente sabia tudo. Aí a gente olhou para o outro e falou assim, e a grana, né? Como que a gente vai fazer para abrir um restaurante, né? A ideia do Borgo nasceu mesmo na Itália, um amigo ajudou, meio que nessa história. O cara estava fazendo uma pressão, foi um reencontro, um amigo francês que eu morei em Paris, a Bianca, ele veio para o Brasil e aí presenciou a cena do food truck e olhou e falou, cara, isso não funciona, não sei porquê. Eu acho que você tem que voltar para a cozinha, não é a cara ficar vendendo comida na rua. E na Itália nós acabamos nos reencontrando de novo, num borgo, aonde foi meio que comentado a ideia de abrir um borgo. Você precisa voltar para um restaurante. Aliás, quem gosta de dica de viagem... Vamos falar de dicas de viagens aqui. A Puglia é um lugar maravilhoso, pouco explorado. As pessoas geralmente fazem Toscana, Vêneto, mas a Puglia é um lugar lindo, de influências muito emblemáticas em relação à cozinha pobre, à Grécia. O berço da cucina povera, um dos berços é a Puglia. E vale muito a pena. Eu não sei, eu sou suspeita, mas eu amo aquele lugar, é maravilhoso. E foi voltando de uma viagem dessa que a gente se enxergou nessa situação de querer empreender. Tínhamos pouco recurso, mas muita vontade. E eu acho assim, o homem... Eu tinha até uma amiga que ela falava assim, cara, você quer muito uma coisa? Você recorta um pedaço de alguma revista, de alguma imagem que faça alusão ao que você quer, põe na porta da sua geladeira e todo dia você olha para aquilo. Mentalmente vai... Você vai abrir a sua geladeira 10 vezes por dia, você vai olhar para aquilo e todo dia você vai dar um passinho para chegar onde você quer. E a gente tem muito isso na nossa vida, né? Tem. Tudo que a gente quer, a gente começa a morder espiritualmente, energeticamente, e cada dia morder um pouquinho para poder chegar lá. E foi desse jeito que o Borgo nasceu, né? Eu peguei meu carro, eu falei, vou dar uma volta. E... Bianca que encontrou o lugar. Na verdade... A ideia estava meio que pronta dentro da cabeça, mas não sabíamos muito bem aonde colocar aquela ideia. Qual a gente imóvel. Sabia que era na Moca, né? A Bianca fez uma certa pressão para ser na Moca. Eu nasci na Moca e aí... Cara, a Moca é um lugar muito cruel. E aproveitando aqui, falando em Moca, a gente tem umas duas perguntas aqui que eu acho que dá para a gente encaixar um pouco nessa questão do bairro. Né? Uma pessoa perguntou, a hora que vocês falaram que vocês foram para Pipa, que tem uma influência, que tem uma importância cultural você viajar, né? Conhecer o seu país e outros países. A pessoa perguntou se hoje não seria melhor abrir um restaurante em São Paulo ou fora do eixo. E eu digo Moca... Né? Eu quis fazer esse gancho com a Moca porque vocês... São Paulo já tem essa questão de eixo, né? A gente tem um eixo gastronômico muito badalado e por mais que a Moca seja um bairro muito tradicional aqui de São Paulo, de imigrantes italianos, o que faz sentido o Borgo estar, vocês não estão dentro desse eixo badalado de São Paulo. O que vocês dizem sobre essa criação de um restaurante fora desse eixo e fora de São Paulo? Vocês acham que é mais válido, enfim? É engraçado ela falar fora do eixo, porque a gente falou outro dia que a gente queria abrir um guia de restaurantes fora do eixo, lembra? Fora do eixo entre Paulista e Faria Lima, pensar no ela bairro... Ela tá falando fora dos polos. Dos polos gastronômicos. Eu valorizo muito esses restaurantes engajados e corajosos em querer fazer a coisa fora do eixo. Hoje em dia, tem muito restaurante bacana. Eu acho que tem muito mais restaurante bacana
fora desse epicentro. Então, assim, citando Borgo, citando Capivara, citando Comar, citando lugares que não está dentro do... Mas eu acho que essa questão de explorar o fora do eixo tem muito a ver... Tem um cara que é pioneiro nisso, o Rodrigo Oliveira, pelo amor de Deus. Não, Tudo bem, já existia o Mocotó, sim, mas levar todo mundo, levar essa multidão para um lugar fora do eixo, fora da bolha, daí é incrível. O cara, os méritos, assim, é absurdo. O cara tem todos os méritos. Então, mas eu não sei. A questão... E precisa sentimentalizar a pessoa também. A questão de ser fora do eixo, ela tem que ser fora do eixo carregada de alma. Porque você é um fator que dificulta estar fora do eixo? Sim. Porque, querendo ou não, os outros restaurantes que estão fora do eixo, por exemplo, que a gente adora, o Capivara, o Comar nem está muito fora do eixo, porque já o lado de Campos Elíseos e Barra Funda já virou um eixo novo, querendo ou não. Mas o que acontece? As pessoas que são o nosso público, eles moram longe daqui. Hoje, o Borgo ele tem 20% do seu público morando na Zona Leste. 80% do nosso delivery geral e do nosso restaurante é feito de pessoas fora de São Paulo e dentro de São Paulo. Que moram longe. Então, se a gente não tivesse essa alma dentro do restaurante, que é criada através do lugar, que é mágico, da comida que a gente considera muito bem feita, do Matheus, meu, as pessoas não viriam, né? Essa história toda somada. Então... Eu quero meio que concluir a pergunta do amigo, que é sobre abrir um restaurante dentro de São Paulo ou fora. Cara, se esse cara tiver coragem de abrir fora num lugar bacana, é lindo ir para um paraíso, enfim, para uma praia, para uma cidadezinha pequena. A gente já pensou em alugar uma casa no meio do nada e pedir para Síbaris espalhar para o mundo que a gente está isolado no meio da Tem um cara que eu admiro, que ele teve pelo menos uns 2, 3 restaurantes em São Paulo. 3 restaurantes, o Diego Belda. Ele saiu e foi para a roça, tem um restaurante dele do lado do sítio que ele mora, tá plantando, enfim. Ele tem o micromundo dele lá. Isso é lindo e maravilhoso. Mas, assim, é inegável falarmos que passou pela nossa cabeça empreender em bairros onde há polo gastronômico, sim. Só que a gente não tinha investimento, o nosso investimento era muito baixo. Então, eu falei, Matheus, é muito mais fácil a gente trabalhar com custo operacional baixo e a gente, aos poucos, cair no boca a boca e fazer a coisa acontecer devagar, do que a gente se meter num aluguel, sei lá, de 10 mil reais por mês e a gente quebrar. Você não tem concorrência local, né? Se você depender do pessoal daquele bairro que você está se instalando e não tem restaurante próximo, as pessoas não vão acreditar muito que funcione. Aí a premissa era essa. A premissa era encontrar um lugar barato para que a gente pudesse segurar a onda nos primeiros meses, porque a gente não tinha muito investimento. E esse lugar a gente contaria com os amigos primeiro. Graças a Deus, os amigos realmente ajudaram muito. É muito importante também a história daquela casa. E assim, Maria, o Borgo, a Bianca teve esse feeling, essa mágica de encontrar um imóvel que tem mais de 50 anos e que ele tem um desenho, uma arquitetura que ela é muito romântica, tá entendendo? Muito, muito. O cara sair fora do eixo, conseguir encontrar uma casinha dessa, é um atrativo a mais. As pessoas, elas chegam no Borgo, a primeira impressão, ela tem um pouco de fadiga de todo o caminho, tal, não sei o quê. Mas na hora que ela entra num processo tão mágico e preguiçoso, lazy. Acolhedor, né, também. Acolhedor. E foi muito engraçada essa história, porque quando eu saí de carro pela Moca, eu falei, cara, eu tô saindo. Fui eu, meu carro, comecei a procurar placas, né, de aluga-se. E eu andei, a casa onde nós... Agora a gente mora do lado do restaurante, né? A gente morava a 3 quilômetros daqui e foi o segundo imóvel que eu vi de carro. Eu parei, eu olhei, a casa era azul. Qualquer dia eu posto até uma foto. A casa era totalmente diferente. Era bem esquisita. Atrás do Clube Juventus, que é o maior ícone do bairro da Moca, numa rua onde não tem um boteco para você comprar um Marlboro. Aliás, nossos clientes, quando querem fumar, a gente tem que sair. A gente sai para comprar cigarro para eles. E aí eu olhei, eu não sei o que... Eu sei o que foi. Não, o vizinho logo de cara, o primeiro vizinho que
se aproximou. Falou, cara, você vai ter coragem de abrir um restaurante nessa casa? O seu Walter. Aí foi engraçado que eu liguei na imobiliária, visitei o imóvel. Quando eu entrei naquele imóvel, é aquela coisa, né? A gente carrega as coisas de infância no subconsciente. E hoje eu tenho clareza. A casa é idêntica à casa da minha avó, aqui na Moca, em que eu fui criada. A casa da minha avó Elisa. E aí eu falei, Mateus... E também voltou a ser a casa que os antepassados, os nonos do proprietário hoje, viveram aí por um bom tempo. E aí eu falei, Mateus, eu encontrei uma casa. Ele, aonde? Eu falei, atrás do clube. Ele, na Rua do Juventus? Ele perguntou, porque a Rua do Juventus é uma rua de comércio. Eu falei, não, cara, é uma rua deserta, atrás do clube não tem nada. Ele falou, caceta, mas como não tem nada? Como que a gente vai alugar um lugar assim? Eu falei, meu, é baixo, o aluguel não custa... Na época era muito baixo, eu tenho, né, um dinheirinho, vamos abrir aqui que vai dar tudo certo. Mensurando o risco, pensando... Aí a gente teve um amigo que mexe com aço e ferro, que ajudou muito. Que fez uma parede ali. O outro marido da minha amigona, Laís, me ajudou a fazer a empreitagem. O Borgo não teve um arquiteto, teve vários arquitetos. Aí todos os amigos vinham e a gente bebia vinho e a gente fazia uma comida e o Borgo em 3 meses foi tomando forma, né? A gente teve 3 meses. É um restaurante também para quem... O marinheiro de primeira viagem, o cara que vai começar o empreendimento dele em A e B. É importante a beça. Quando você mentaliza e constrói alguma coisa dentro da sua cabeça, não espere que tudo venha certinho com aquele formato que você construiu. Mas aí eu acho que tem muito a ver, porque Maria, restaurante com a questão da polarização, da gente ir para um lugar que é fora do eixo, é muito por conta da época da gente não ter tido condição financeira, não tinha investidor anjo, não tinha nada para a gente abrir. Se alguém na época me falasse, Bianca, ó, eu tenho aqui X mil reais, Mateus, vamos abrir na Vila Madalena? A gente ia escolher uma casinha romântica? Ia. Ia ser fofo? Ia. Mas na condição Mas talvez não teria a mesma magia. Mas aí a condição... Toda essa dedicação. A condição que a gente tinha, não foi... A gente não pensou que era um fator que nos limitava. A gente pensou que era um fator que nos instigava a ter mais criatividade do que as outras pessoas que chegam com investimento, com um budget milionário para abrir. Cara, eu comecei sem coifa, não tinha coifa na Não tinha coifa, não tinha azulejo na parede. Gente, e nesse caminho todo de vocês, que vocês contaram, toda essa dificuldade gerou em vocês além de uma criatividade, né? Realmente, de fato, o restaurante ele é diferente do que você encontra em São Paulo. Você, de fato, entra na casa, parece que você está entrando na casa dos seus avós, enfim, de uma pessoa do interior até. E nesse conceito todo, né? Nessa história toda de vocês... Os amigos que começaram junto com vocês, né, os clientes que então ficaram fiéis, eles trouxeram um conceito que até o Benoit, o chefe Benoit de Esther falou aqui há pouco, do punk italiano. E acho que vocês se firmam bem hoje em dia nessa cena gastronômica de São Paulo com criatividade, muita personalidade e com muito bom gosto, como diz aqui a Joana. E eu queria que vocês explicassem pra gente, né, fechando um pouquinho dessa história até nascer o Borgo, o que é esse conceito de punk italiano, né? Como que vocês enxergam isso? A gente tem que falar quem que batizou, né? Então, tem uma pessoa que batizou. Aliás, eu não sei nem se ele tá aí assistindo. Só um minutinho. Tem um negócio que é importante a beça, que abriu um restaurante fora do eixo, e ele fica... Tá meio no ignoto da coisa, ele tá meio que escondido. Então, o efeito boca a boca, ele funciona muito bem. Isso... o Borgo ele é abençoado nesse sentido. Mas teve uma pessoa logo no início também, que eu sempre cito ela, que é a Luísa Pecarota, que ela foi meio fada madrinha disso. Porque eu estava meio descrente se ia pegar ou não. A gente não tinha assessoria direito. Não tinha assessoria, não tinha nada, porque a gente não conseguia nem conversar com a assessoria direito. A maioria das pessoas iam com propostas que não tinha nada a ver. Não, é inobraçável. Eu vou trazer Aliás, a Silva entendeu na hora. As meninas... Vocês sentiram o cheiro que ali tinha alguma coisa diferente, tem, né? Tem que ter essa sintonia, tem que ter essa sinergia com o trabalho, né? E aí não rolava assessoria nada. E a Luísa apareceu num dia B, sem mais, sem menos, e voltou num outro e começou a se encantar com o restaurante. Um dia ela me ligou e falou, quero fazer uma matéria sobre o Borgo, porque é tudo defumado. Eu defumava muito os insumos que eu usava na época. Que eu comprava um atum super fresco, usava fresco naquele dia,
naquele final de semana, funcionava só sexta, sábado e domingo o bordo. E aí, na outra semana, eu defumava para fazer, enfim, um vitellotonato inverso, alguma coisa diferente. Então, a Luísa ajudou muito. Aí veio o boca a boca, por conta de outras pessoas que acabaram chegando por conta da matéria dela. Mas antes dela chegar, é bom falar que a gente passou... A gente tinha noites que a gente dava WO. A gente sentava lá, quem conhece o bordo sabe, você sobe as escadas e tem como se fosse um lobbyzinho. Um lobbyzinho que a gente fala que a dona Rosa, que é a senhora que habitava a casa, devia tomar sol ali. A gente ficava olhando pra cara do outro e não subia ninguém. E a gente falava, cara, tudo tinha bem. Tinha que comer tudo que tinha na cozinha. Mais uma noite, a gente vai vencer, vai dar certo, tava indo, né? Então... o Borg, ele nasceu para ser versátil e moldável, flexível nesse sentido. Abrir de sexta a domingo nesse início... e tem isso também. A gente abre, no começo, a gente abria sexta, sábado e domingo. Por quê? A Moca é um bairro dormitório, né? Eu nasci, minha família tá na mesma rua desde 1897. Então, assim, hoje a Moca, a maioria dos filhos da Moca foram embora. Quem sobrou aqui são a gente chama de quatrocentões, né? Os velhos, os jovens, sei lá, as pessoas numa faixa de 30 a 40, amam a Moca, vêm para cá nos visitar, mas eles falam, o trânsito acabou com a minha paciência. E eles foram embora para Vila Olímpia, para Moema, para o Itaim Bibi. E eles voltam com o coração todo feliz no final de semana, falando, eu vou vir aqui, eu vou comer aqui, depois eu vou na de Culto, que é uma rotisserie antiga que tem aqui, comer a torta Regina. Então, assim, a Moca, ela dorme de segunda, terça e quarta. A gente já pensou, poderia faturar? Poderia. Tem só uma ausência dos governantes, na verdade, uma má vontade em não querer transformar a Moca numa Little Italy da vida, melhorar o Bexiga. A Moca é muito nostálgica. A gente sabe que existem ainda infindáveis ruas e casas, histórias para serem contadas, exploradas na Moca, no Bexiga, mas enfim, a gente sabe que ao mesmo tempo não adiantava a gente abrir segunda, terça e quarta porque não ia rolar. Teve uma pessoa que tentou agora, que é o Tatá, dono do Cadillac, em transformar aqui no Distrito Moca, mas a dificuldade de convencer o poder público para que venha alguma ajuda, algum subsídio, não deu certo. E eu não posso esquecer de falar também de lugares que ajudaram a Moca a se transformar num fora do eixo bacana. O Cateto, que fechou, o Felipe da hospedaria, o Tatá com o Cadillac. Teve muita gente bacana aí que acabou meio que se perdendo e uma resistência também. Mas, enfim, só voltando. Aí, eu sei que o dono do imóvel, quando a gente foi alugar, ele falava, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Não tem um comércio na rua. Não é que eu não quero alugar para vocês. Meu interesse é alugar. Mas, assim, eu não estou entendendo. Eu não consigo enxergar um restaurante. Um restaurante nesse lugar. Ele falava, eu não consigo enxergar um restaurante. A gente falava, mas a gente também não. Mas a gente não está enxergando agora. Mas dentro da gente, a gente já sabe direitinho o que vai rolar. E foi assim que o blog nasceu, né? Foi assim. Ótimo, gente. E eu queria saber com você, Matheus, e Bianca, puxando um pouco para essa questão desse conceito punk, que foi batizado por terceiros, e então, que vocês adotaram para vocês, até para vocês contemplarem nessa próxima resposta, o que mais te inspira, além das figuras, das personas da culinária, da cozinha, né? Das técnicas, enfim, as escolas. Quem mais te inspira? A cultura artística inspira todo esse posicionamento que vocês passam no restaurante de vocês, no espaço de vocês, nos pratos de vocês, enfim, para você amarrar com o conceito punk italiano. Olha, a gente fala de punk italiano, mas tem uma triangulação maluca que é muito importante no lance da comida, de poder fazer comida. Essa triangulação é minha, tá? Para que você entenda. Eu me amarro muito em música, gosto muito de jazz, gosto de punk também, a beça. Hoje eu gosto de vinho também, demais. E eu acabei meio que adotando algumas figuras que seguem esse ofício ligado a gastronomia ou a
bebida, enfim, ou a música. Fazer comida italiana fora da Itália não é comida italiana, como para um francês, é difícil a beça. Você vai colocar esse prato na mesa, está fora da casa da mamãe dele, está fora do país dele, então você está crivado aí de questionamentos e é uma avaliação sempre muito ferrenha e difícil. Quando nós resolvemos abrir o Borgo, a ideia de poder fazer comida italiana na Moca, ela veio como um desafio, porque a minha criação profissional foi com o Eric, depois eu fui trabalhar com o Greg, fui trabalhar na Pipa, onde tem muitos frutos do mar e peixe. Eu sempre gostei de trabalhar na praça de frutos do mar. Isso foi meio que moldando a minha cozinha. Mas eu peguei algumas figuras emblemáticas de cozinha que eu falei, cara, eu quero fazer o que esse cara faz, mais ou menos assim. Mas com um pezinho na Itália, com um pezinho no Brasil, ou melhor, com o pé no chão. E tem gente que viaja muito. Tem muito restaurante bacana, que se gasta muita grana, e o cara quer usar só um elemento, e o elemento por si próprio ali, tal, não sei o quê, sem um Frankenstein, né? Sem manufaturar muito, ou manufaturando muito. Os caras, eles se pegam naquela ideia de menos é mais, mas o cara quer fazer menos, mas ele não consegue fazer o menos. E o mais ele não se permite a fazer também, porque vai ficar mais difícil ainda para ele. Então eu tentei construir uma cozinha onde ela é muito mutável. Toda semana mudar esse cardápio. A gente nunca repetiu um cardápio em 3 anos. E eu fiquei buscando em livros, eu vendo comida para comer livros, e fiquei sempre... O cozinheiro, ele tem Na minha época não tinha internet, quando eu fui, enfim, resolvi entrar na cozinha e fazer Senac, né? Tinha que pegar livro na mão, tinha que ler o livro para poder entender. Tanto que o amigo que me convidou para estudar cozinha, ele me mostrou uma revista com uma foto do Alex Atala, falou, esse cara vai ser o chefe mais fodido do Brasil. Eu daquela cultura de skate, e punk rock, e amigos, rua, panela tal, não sei o quê. Ele falou, cara, a cozinha vai ser um caminho bom para essas pessoas que têm personalidade, que têm uma certa insanidade, digamos assim. E eu gosto muito do Mark Perry White, é um cara velho que saiu da cena, mas ele voltou agora. Eu fui meio que me inspirando em umas pessoas. O Alex é uma pessoa que eu admiro bastante, eu acho que é um cara que ele conseguiu construir um marketing muito importante e faz efeito a comida dele, ele conquistou um espaço. Eu devo também ao Alex um abraço, esse voto de confiança quando eu passei pela cozinha dele. E tem uma nova geração que eu não precisei trabalhar com o cara. Só de ver o cara comer a comida do cara também me inspira muito. O Felício do Capivara é um exemplo de grandeza. Que é um restaurante que não tem planejamento nenhum, não teve budget nenhum, investimento muito baixo. Esses lugares que eles são meio... desculpa o termo, parece que é meio criminal, meio quase que esquecido, meio maldito, de certa forma, acaba dando certo, porque não tem uma mesa com 20 pessoas. Eu vou falar que ali nós somos um exemplo, o Capivara também, não é o restaurante como ele deve ser, é um restaurante como ele pode ser. Exato. E o resto é o savoir-faire do cozinheiro, é o savoir-faire da sala, e você entregar. Eu já fui em muito restaurante que eu sei que teve budget milionário. Valeu, Vitor. Arquiteto não sei da onde, assinando o projeto. Você põe a comida na boca, você fala, meu amigo, pelo amor de Deus, pega seu arquiteto, vai montar um petit comité na sua casa. Quando o cara que tá na cozinha sabe o que tá fazendo, e na sala também, por isso que eu falo, tem muitos cozinheiros que eles devem sim apostar e empreender, mesmo tendo pouco, e entregar essa alma no prato, sabe? Eu prefiro muito mais atravessar a cidade e visitar um lugar que tem alma do que ir num lugar pirofágico, lindo e maravilhoso, que na minha boca não acontece nada. Um ponto importante nisso também. Não basta só ser cozinheiro. É super importante isso. É claro que é o que tem de maior importância. Só que o cara tem que saber servir também. O cara tem que saber lidar com gestão humana, tá entendendo? A ideia de abrir o Borgo, a gente começou trabalhando com uma equipe muito enxuta. Eu, Bianca,
o Márcio, que era o meu linha de fogo, e a Júlia. a Júlia, garçonete, e um nigeriano na pia. Cara, eu tinha que comprar, eu tinha que preparar, eu tinha que finalizar, eu tinha que ir no salão vender. Eu acho que é muito importante falar, porque assim, o que a gente enxerga no front são pessoas consumindo seu vinho, sua comida. Gente, o back de um restaurante é um lugar de resgate incrível. Sabe? Eu acho que é uma das profissões que mais resgata pessoas. Então, assim, a gente vê, por exemplo, os refugiados que chegam pedindo emprego. Às vezes, uma menina que, por exemplo, foi como se fala, sofreu preconceito. A cozinha em São Paulo foi construída por nortista. É muito bacana poder falar da parte de trás do restaurante, dos bastidores, do que é construído um bastidor de um restaurante em termos de recursos humanos. É um lugar lindo de resgate, de oportunidades, né? O que o Red Zepp fez com o Copy dele, colocou como sócio, porra, o cara é foda. Então, assim, essa cozinha de acolhimento não basta só na sala. Você tem que também colocar esse pessoal para trabalhar, que nem sempre é extremamente necessário que o cara tenha um CV incrível, tal, não sei o quê. No Borgo, eu nunca fiquei procurando o cara expert na área. Eu prefiro olhar como um indivíduo. Falar, pô, esse cara é tal. Então, assim, o Borgo, nesse último time, tinha um skatista, tinha um cara que estudou artes cênicas, a minha tia no caixa, um menino do Grajaú que foi meio que flanelinha, um pedreiro que chegou para fazer um reparo e ficou como lavador de prato. Então é quase que uma trupe, é muito circense o negócio. Eu acho que uma pergunta sua não foi esclarecida, é importante falar. De onde surgiu o termo punk italiano? Né? Punk italiano foi a gente tem uma alma provocadora, eu e o Matheus. Tem esse vídeo, foi na cozinha, a maior mesa, a esposa do Marcos Morelli. A gente tem um amigo, hoje ele é nosso amigo. Fornecedor de naturais. E a gente compra vinho dele também, né? A galera conhece a família Morelli, maravilhosa. Agradecer ao Bruno Bertoli, se não fosse pelo Bruno, talvez nós não teríamos conhecido. O Bruno Bertoli que produziu a gente aí no universo dos biodinâmicos e naturais. E, consequentemente, a gente conheceu a família Morelli, né? O Marcos e o Márcio, maravilhosos, que a gente adora. E foi numa mesa lá na cozinha, tinha, sei lá, uma degustação dos vinhos recém-chegados dele. E a esposa do Marco estava lá. E aí a gente começou a falar, cara, como que alguns italianos olhavam para nossa comida e falavam, mas quê? Como que você pega a putanesca e mexe na putanesca? Coloca um pedaço de atum cru. Por que você pega a carbonara e mexe na... No início, eu enxerguei algo meio pejorativo. Te confesso que, não que eu tenha me sentido ofendido, mas eu sabia que eu estava muito vulnerável a esse tipo de avaliação. De julgamento. Mas eu acho assim, como a nossa alma realmente é punk, quer subverter e quer provocar... Não é só o punk do moicano e escutar... Não, é a atitude. É a atitude. A gente mesmo. gosta de provocar mesmo a cena. Então, assim, desde que faça sentido na boca... você ir lá e subverter uma receita, se fizer sentido na boca, qual o problema? E tem coisa que nem é tão punk assim, é engraçado porque Combina, os caras já comem isso há muito tempo, a ideia de misturar porco com peixe maremonte, é surf turf, e os caras olhavam e falavam, puta, que bizarro isso. Falava, cara, isso é mais velho do que andar pra trás. Se você for estudar mesmo a pauta aí, você Mas ela comeu, a esposa do Márcio estava na mesa, ela pôs na boca, o que era, gente? Acho que era o aranchovo. Porque tem óbvio, todo mundo conhece Arantini, todo mundo conhece Supli. A ideia do... Todo mundo conhece Supli. E o Matheus sempre fez bolongo por causa do Greg. Aí a gente falou, cara, por que a gente não faz o aranchovo? Que vai ser um bolongo envolto... Demorou um tempo. Foram vários copos aí até chegar a ideia do... Ela pôs na boca e ela falou assim, isso é uma comida punk italiana. E quando eu olhei e falei, caraca, Matheus, é isso. Ganhamos um título. Eu falei, é isso. Pessoal, que comida vocês fazem? Hoje a gente fala, é punk italiano. É que seguir a regra italiana do primeiro, do segundo, do terceiro, isso é muito difícil colar no Brasil. Eu acho que fica austero, fica meio chato, tal. E a ideia de misturar um pedaço de carne com uma colherada de risoto, mas de uma forma não careta e equivocada como muitas cantinas fizeram e fazem aí, foi interessante.
Mas é que o italiano, eu acho, ele é tão orgulhoso de si que ele não se permite mexer na receita mãe da vovó, da nona e blá, blá, blá. Qual o problema? Qual o problema, sabe? Acho que ainda mais agora. Tô morrendo de saudade de fazer um bolonhesa de polvo, cara. Bolonhesa de polvo. Não, o italiano tem duro, né? Gastronomia é uma mescla ali de cultura, né? Até uma questão que eu vi outro dia, que obviamente a cultura artística estava sendo muito atacada, né? A gente teve o episódio da agora ex-secretária já Regina Duarte fazendo um pronunciamento bem espantoso. E nessa época eu vi muita gente separando cultura de restaurantes, né? Eu vi um post que circulou nas redes sociais que falava que as pessoas não precisavam de restaurantes, não precisavam disso, daquilo, mas de cultura elas precisavam, e isso me fez pensar muito, mas como assim, né? Você vai no restaurante, você está ali envolto de muita cultura, você está experimentando diversas culturas, enfim, era um ponto que eu queria colocar. Só falando aqui rapidinho, gente, a gente tem, infelizmente, o Instagram só dá 59 minutos. A gente sai de novo, não tem problema. Eu queria ver com vocês, na verdade, só para finalizar nosso papo, eu queria que vocês fizessem uma análise sobre como que vai ser o receber daqui para frente, né? Você receber as pessoas no restaurante, passando da etapa de isolamento social para só de distanciamento social, e como vocês, como pequenos, estão passando por esse momento, como foi estruturar esse delivery e as tendências para o próximo pós-pandemia, e isso em 5 minutos. Tá, então eu vou contar. A ideia do delivery ela foi importante. Não, mas conta que dia 16 de março. 16 de março resolveu parar, fechou, enfim. Bom senso, boas práticas. A gente não ia se manter aberto mesmo, já sabia que isso seria muito prejudicial e arriscado. Veio a ideia do delivery. O que ajudou no delivery? O Borgo ele tem uma rede de transmissão no WhatsApp que tem umas 3.000 pessoas. Isso ajudou muito. Porque tem um capítulo aí dentro dessa parte do delivery que é importante, que foi a falta de respeito que as grandes plataformas colocaram. A gente vinha sendo cobiçado por iFood, Rappi e Uber Eats há muito tempo. Só que pra gente é abusivo o que eles cobram. Eu não preciso de um sócio que não tem... Ele só tá comigo, na verdade, no bônus. No ônus, não. Ele não comparece. Então, assim, como a gente não é favorável a essas plataformas, a gente usou a nossa rede de transmissão do WhatsApp, Instagram, tem muitos seguidores, para começar a receber pedido pelo WhatsApp. Então, a pessoa pede pelo WhatsApp. Hoje a gente tem o cardápio na Gumer. Então, lá na nossa bio no Instagram, tem um link. A pessoa pede online, a gente manda o link de pagamento, a gente entrega em São Paulo inteirinho, ABC, Atibaia. Semana passada a gente mandou para Alphaville, Atibaia, Cotia. Eu continuo mudando o cardápio toda semana, procurando os insumos mais frescos. E aí a pessoa paga online, recebe, a gente entrega em São Paulo inteiro. Estamos aprimorando a questão de embalagens rapidamente. O vácuo ajudou muito. Acho que teve uma parcela de pessoas que ficaram perdidas e nem conseguiu desenvolver muito delivery por conta das embalagens. A gente manda... É meio chato colocar no isopor, eu não acho nada saudável. Me dá um negócio com uma sensação... As nossas embalagens hoje, ou é aquela embalagem que vai para o micro-ondas ou para o freezer, ou é a embalagem a vácuo, que a pessoa coloca o saquinho direto na água fervente. Tem um tempo muito maior de vida útil. Preserva sabor, preserva a textura, corta o saquinho, põe no prato. E aí a gente manda para São Paulo inteiro. Ou a gente esperava a morte chegar, ou a gente se adaptava e rápido. E vocês estão conseguindo mantiveram equipe nessa... O nosso faturamento caiu 40%. Mas, diante da nossa receita, do que a gente tem hoje como realidade, a gente vai conseguir sobreviver para chegar do outro lado do rio. Dignamente, não querendo surfar aqui... Mas a gente conseguiu mandar grande parte das pessoas, demitir grande parte das pessoas. Não daria para sobreviver mantendo esses salários. Então, eu não fiquei esperando a falência... Nem pagando férias para todo mundo. A falência chegar na porta do Borgo. A gente acertou as Então, o delivery ajudou. Tem muita gente que está voltando a trabalhar agora, porque o delivery está aquecendo. Sobre o retorno do restaurante... A gente quer trabalhar de porta fechada, com campainha e só com reserva.
Eu acho que a Entendi. forma... E outra coisa importante, cada cômodo da casa vai pertencer a uma reserva. Então, se a Maria Ótimo. fizer a reserva, o quarto é só dela. Se a Joana fizer a reserva, a cozinha é só dela. E a gente vai criar meio que um clube do Borgo assim, entendeu? Entendi. Que legal. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Adoraria ficar aqui horas conversando com vocês. Para quem quiser, @borgomoca para pedir o Obrigado, delivery, Maria. ter mais informações. E a gente tem muito papo Sibarita aí nos próximos dias e na próxima semana. Tá bom? A Jo falou para a gente deixar a live desligar sozinha. Então vamos continuar falando, por favor. Teve alguém que perguntou se podia... Se vocês entregavam em Barretos, a mais ou menos uns 500 quilômetros de São Paulo. Não dá, é muito longe. Essa semana, se a gente mandasse pelo correio alguma coisa, eu falei, não dá. Salumeria, sei lá, pro Rio de Janeiro. Pelo correio, não dá. Cara, Eles estão com salumeria, vinhos, muita coisa, gente. Exatamente. E Luana, vou te colocar na minha reserva, sim. É isso aí. Beijo, todo mundo se cuide, fique em casa.